Adão nunca chamou Deus de pai. Já percebeu isso? Adão nunca chamou Deus de pai. Quando a gente observa a vida de Noé, mesmo Deus entregando para ele toda a arquitetura da arca, nós percebemos que Noé não chama Deus de pai. A gente vai para o patriarca, pai da fé, Abraão, e nós continuamos a perceber que Abraão também não chama Deus de pai. A gente vai para a geração de Isaac, Isaac não chama Deus de pai. A gente vai para a geração de Jacó, Jacó também não chama Deus de pai. A gente vai para a geração de José, o rapaz que foi vendido pela sua família, mas as promessas de Deus se cumpriram na vida dele. Aleluia, aleluia. E mesmo assim, José não chama Deus de pai. A gente vai para a geração de Moisés, o homem que recebeu o decálogo, os mandamentos, a qual ele vai dizer que o próprio Deus escreveu com seu dedo na pedra, e Deus entrega para ele no Sinai, para ele passar para o povo que sai do cativeiro de 430 anos no Egito. E a gente continua percebendo que o homem não se relaciona com Deus em uma forma paterna. Moisés não chama Deus de pai. Meu Deus. A gente vai mais para frente, encontra um homem segundo o coração de Deus, um homem que com a espada na mão conseguia vencer guerras, um homem que com a harpa, quando dedilhava para adorar, demônios conseguiam sentir a unção de Deus na vida daquele homem, a ponto de Deus dizer que aquele homem era um homem segundo o coração de Deus. Mas nós, observando a vida dele, nós encontramos que o relacionamento que ele tem com Deus, ele não chama Deus de pai. A gente vai para os profetas, e os profetas não se relacionam com Deus conhecendo Deus como pai. A gente vai para os juízes, e os juízes não se relacionam com Deus conhecendo Deus como pai. A gente vai para os reis, e nós conseguimos contemplar os reis com os seus relacionamentos. Eles não se relacionam com Deus chamando, reconhecendo Deus como pai. Aí a gente vai para o Novo Testamento. Aleluia. E a gente vê que Jesus, ele teve que descer. Aleluia. Ele teve que se fazer homem. Glória a Deus. Ele teve que vir aqui nesta terra para fazer a gente se relacionar com o Criador, reconhecendo Ele como Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é uma das doutrinas bíblicas, paternidade de Deus, e não tem como observar a paternidade de Deus se conhecendo. E quando a gente se conhece, quando a gente observa a paternidade de Deus, a gente vai para outra doutrina bíblica chamada filiação de Deus. Na paternidade de Deus, nesta doutrina da paternidade de Deus, a gente descobre pela Bíblia Sagrada que Deus é pai de toda criatura. Aleluia. Mas quando a gente vai para a doutrina da filiação, a gente descobre que nem toda criatura é filho desse pai. Agora você está entendendo o porquê, um dos motivos porque Jesus veio a esse mundo, para fazer nós se relacionarmos com Deus
entendendo que Ele é o nosso Pai. E no texto que nós lemos, Jesus, ele combate a forma que os fariseus chegavam diante de Deus para orar. E lá em Lucas, a gente percebe o motivo dessa oração. O relato lucano de Lucas, um médico amado que acompanhou Paulo em alguma de suas viagens, historiador nato, coletor, sábio das pegadas de Jesus, porém não foi um discípulo ocular, mas coletou informações precisas do ministério de Jesus. E nesse coletar informações, lá no capítulo 11 do Evangelho de Lucas, ele vai falar sobre essa oração. Ele vai dizer que os discípulos de João Batista vai até Jesus e diz assim: mestre, nos ensina-nos a orar, como os discípulos de João Batista foram ensinados por ele. Aleluia, Pai. Abençoe, Jesus. Outra coisa vem no meu cérebro. Irmão, a gente não vê na Bíblia Sagrada os discípulos pedindo para Jesus ensinar eles a pregar. A gente não encontra isso na Bíblia. A gente não encontra na Bíblia os discípulos chegando: mestre, nos ensina a pregar. Mas a gente encontra na Bíblia os discípulos dizendo: mestre, Jesus, nos ensina a orar. Aleluia. Por que será? Oh, aleluia. Porque parece que orar é mais difícil do que pregar. Aleluia. Se os discípulos pedem a Jesus para ensinar a orar, é porque, irmãos, para os discípulos é mais difícil orar do que pregar. Aleluia. E o que é oração? A oração é a comunicação, é a conversa que nós temos com Deus. Glória a Deus. Você não conversa, você não dialoga com as pessoas no seu emprego, na sua faculdade, no seu pré-vestibular, na sua vizinhança, na sua casa, com a sua mãe, com o seu pai, com a sua filha, com o seu filho. A oração é isso, é dialogar. Glória a Deus. Aleluia. É conversar. Só que quando a gente conversa com Deus, a gente temos que entender uma coisa, que orar a Deus é entender que o nosso Deus, Ele já sabe o que nós vamos falar com Ele antes de nós falarmos. Glória a Deus. Mas na proporção que a gente vai orando, a gente tem que entender que na oração é melhor ter um coração sincero, sem nenhuma palavra, do que ter muitas palavras, do que um coração sincero. Porque quando Deus ele vai nos olhar, Ele não nos olha só de fora para dentro, Ele começa a nos olhar de dentro para fora. E nessa sintonia é que eles advertem os fariseus e dizendo: olha, quando vocês forem orar, não orem como os fariseus. Aleluia. Que querem apresentar uma coisa que eles não são. Meu Deus. Quando vocês forem fazer as suas esmolas, não façam como eles que querem Mostrar. status e fama. Já receberam a glória deles aqui na terra. Aleluia, Deus. Aí Jesus vai dizer: quando vocês forem orar, entrem no quarto de vocês e fechem a porta de vocês, e o Pai que vê, que está em secreto, no oculto, e que vê todas as coisas que estão em oculto, Ele vai contemplar vocês lá e vai recompensar vocês. Ele está dizendo: existe um Deus que é percebível, mas que também age